Boa tarde, meus irmãos, meus irmãos. Sejam bem-vindos a mais um grupo juventude. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês. Vamos dar início ao nosso grupo de oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus irmãos, hoje viemos mais um episódio da nossa série de pregações. E hoje vamos falar sobre os milagres de Jesus. Primeira parte dos milagres de Jesus, que é a nossa pregadora, Eliane, vem tratar com a gente. Eliane, todo o seu momento. Bem-vinda, Eliane, que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com você. Amém. Que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com vocês também. Muito obrigada. Que bom, que alegria estar aqui, né? Falar dos milagres de Jesus, segundo São Lucas. É muita alegria e muita responsabilidade. Obrigada a cada um de vocês que estão aí. E tá tudo certo? Tudo certo. Que bom, então. Que bom. Então, como foi iniciado, né? Parabéns para vocês pela maratona, pela vida de Jesus, o nascimento, a infância e agora os milagres de Jesus segundo São Lucas. Então, que o Espírito Santo esteja, né, conosco, nos ungindo cada um de nós, para que nós possamos receber de coração aberto, né, com a alma aberta também, para receber, para ouvir a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, os seus milagres. Depois do batismo de Jesus, né, aqui em Lucas, que tu és o meu filho bem-amado, em ti ponho minha afeição. Aqui no capítulo 3, do versículo 21 a 22, então Jesus, ele é batizado por João Batista, né? Então ele está com o Espírito Santo, ele está pronto a sair pregando os milagres, né? Que tanto, como a gente ouviu a história aí, na verdade eu nem chamo de história, mas é um exemplo de Jesus a cada um de nós. Então depois desse batismo, ele ungido, ele cheio do Espírito Santo, ele chega então em Nazaré. E aí, lá chegando, né? Ele foi pregar o evangelho, como de costume, nas sinagogas. Mas aí a passagem que ele abre e começa a pregar é a seguinte. Então, em Lucas 4, versículo 18, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos, para publicar o ano da graça do Senhor. Olha que maravilha! São tantos milagres que lá em São João também, eu vou começar por aqui, ó.
Imagina quantos milagres. Em São João 21, 24, 25, Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever sobre os milagres de Cristo. Então, aqui em 30 minutos, nós vamos um pouquinho conhecer esses milagres, né? E trazê-los para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para fortalecermos cada dia a nossa fé em Jesus Cristo. Então, depois do batismo, né? Ele foi pregar e olha a palavra que saiu para ele. Ele estava munido do Espírito Santo, porque Deus o enviou, né? Nasceu, cresceu e agora ele estava sendo enviado para ir e pregar com a unção de Deus e do Espírito Santo. Então, e aí imagina quantos milagres, como eu falei, são muitos. E ele chega na terra dele e começa, né, a pregar e a fazer milagres. Mas e aí na terra dele? Na terra dele, lá em Marcos 6:5, fala assim: não pôde fazer ali milagre algum na terra dele, em Nazaré. Curou apenas alguns enfermos, impondo-lhe as mãos. Admirava-se ele da desconfiança, imagina, dos seus conterrâneos. Então, ensinando, percorria as aldeias circunvizinhas. Na terra dele, eles não acreditavam. Eles imaginavam, nossa, o filho de José, aquele carpinteiro, da Maria. Não foi assim? Então, eles não acreditavam nele. Eles não tinham fé nele. Aí, então, ele não importou e saiu a pregar, porque ele era o enviado de Deus. E aí vem as histórias, né? Os exemplos de Jesus para nós. São tantos, mas aí veio a cura de um possesso, veio a cura da sogra de Pedro. Na cura da sogra de Pedro, eu venho aqui mostrar a cada um de nós, quando Pedro pede a Jesus, né, conta para ele que a sogra dele estava com febre. E as pessoas ali pediram a Jesus, ele estava passando, Senhor, vem curar, né, a minha sogra, vem curar essa mulher que ela está com febre. Então, primeiro, a intercessão, alguém pediu para ele, para essa mulher ser curada. E aí, ele vem e ordena que a febre, então, deixe aquela mulher. E logo a febre deixou aquela mulher, e ela levantou-se imediatamente e pôs a servi-lo. Ou seja, ela foi curada, né? Teve os seus intercessores, as pessoas pediram por ela foi curada, ou seja, de coração aberto, ela aceitou, ela acreditou, ela foi curada, e aí ela saiu a levar, a servir quem estava ali, a Jesus e a todos que estavam ali. Ela saiu a servir com muita alegria, porque a fé daquela mulher, a disposição, a coragem de sair pregando para o mundo também, como Jesus, o exemplo maior, ela foi, largou tudo e foi servir o próximo. Então Deus também quer isso de nós aqui na pesca milagrosa. E aí, o outro que o Senhor me exortou foi a pesca milagrosa. Mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra, lançarei a rede. Imagina aquela época, o cansaço desses pescadores, o desânimo, pesca, pesca, pesca e nada. Mas aí, Pedro responde para ele, né? Mas por causa da tua palavra, lançarei a rede. Olha a confiança que Pedro teve nele, Simão Pedro. Então ele teve coragem, confiança, fé. Nos milagres, sempre a gente vai ouvir fé. Vai em paz, a tua fé te curou, fique curado, eu ordeno. Olha só, o poder do Filho de Deus. Então aqui, Pedro ouviu e a pesca foi, né? Obedeceu, a pesca foi maravilhosa, foi abundante. Mas aí Pedro sentiu assim, muito fraco.
incrédulo, retira de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. É que tanto ele com seus companheiros estavam assombrados por causa da pesca que haviam feito. Ou seja, pela falta de fé dele, ele achou tão pequeno e que ele não queria. Senhor, eu não sou capaz. Quem sou eu, né? Mas aí logo Jesus e todos os seus companheiros, logo Jesus, não temas, doravante serás pescador de homens. Olha só, Jesus envia ele para ser pescador de homens. E o que acontece? Ele acredita, ele larga tudo, ele abandona tudo, atracando as barcas à terra, deixaram tudo e o seguiram. Ou seja, eu confio em ti, Senhor Jesus, porque o Senhor é o meu exemplo, o Senhor é que me leva ao Pai. Acreditou e seguiu Jesus. Logo depois, ele vem com, claro, sempre Jesus retira e vai orar. Ele sempre clama a seu Pai. Ele não vai sozinho. Ele não vai pela sua vontade aqui na terra como humano, né? Porque ele veio como humano. Para quê? Para que a gente, como humano, também olhasse para ele e sentisse como ele, seguisse como ele. Tudo que ele fizesse, também a gente deve fazer para chegar ao Pai. Ele veio para nos mostrar isso. Então, ele escolhe nessas orações dele os 12 apóstolos. Ele vai para um monte, retira para a montanha e reza. E aí ele escolhe 12 apóstolos para seguir com ele. Certo? Então, e esses 12 apóstolos seguindo ele, aceitando, dizendo o seu sim, ele vai e ordena a eles: vocês podem curar, como eu, né? Vocês podem tirar espíritos imundos, vocês vão tocar e vão curar as pessoas como eu. Ou seja, ele não estava sozinho, ele nos chama a todo momento, ele nos quer próximo dele e quer também que a gente pesque, né, pessoas, aqui como na pesca milagrosa, como na cura da sogra de Pedro, né? Então, nunca sozinhos. Por isso, os apóstolos, os discípulos. Depois que ele escolheu, então, os 12 apóstolos, claro, né? Ele deu poder a eles, e ó, vem e segue-me, vem imitando-me aqui o meu exemplo, que tudo vai dar certo. Depois, dei o sermão da montanha. Olha que maravilha! O que quereis que os homens vos façam, fazei-os a eles também. Ou seja, maior exemplo do que ele, Jesus é o nosso Salvador. Ele quer que nós imitemos ele. Então, o sermão da montanha, o servo do centurião, e a humildade daquele homem. Senhor, eu não te incomodo tanto assim, porque eu não sou digno de que entreis em minha casa. Imagina tudo que eu falo, eles vêm e me servem. Aqui não, Senhor Jesus. Ele não, em verdade vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Mais uma vez, a fé. Mais uma vez, o filho da viúva de Naim. Aqui, o filho da viúva de Naim, ninguém impediu. Mas o Senhor passava por ali e teve compaixão daquela viúva. Porque a viúva, naquela época, né, ficava sozinha e, às vezes, passando muita dificuldade, muita pobreza, ela desamparada, e o Senhor passou e teve compaixão daquela mulher que, com seu filho morto no caixão, o Senhor passou e teve compaixão. E a multidão ao redor, sempre muita gente, porque é isso que ele quer. Vamos rebanhar muita gente. Aí ele vem, o filho único daquela viúva, ele teve compaixão. E aí ele ordena, vendo ao Senhor, movido de compaixão para com ela, disse-lhe, não chores. E aproximando-se, tocou na esquife, no caixão. Moço, eu te ordeno, levanta-te. Olha que maravilha. Ele ressuscita os mortos. Quantas vezes nós estamos mortos para a vida? Mortos para as nossas missões. Mortos para os sinais que o Senhor nos dá a todo momento.
São tantos milagres, né, que o mundo, como São João diz, não caberia no mundo tantos milagres, a todos os momentos. E aí, quantas vezes ele nos levanta? Nos levanta. Vem, né? Eu te ordeno, levanta-te, segue-me, anda. Poderoso, então, do temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta surgiu entre nós. Aí Deus voltou os olhos para o seu povo. Ou seja, aquele povo ali acreditou, teve fé, porque viu aquele milagre. Mas ali são os propósitos de Deus. Vou colocar meu filho ali e ele vai converter aquele povo todo. Bom, depois, eu escolhi aqui, são tantos, né? Vamos lá. A cura de uma doente. A mulher do fluxo de sangue, há 12 anos. 12 anos. Essa mulher sofria de um fluxo de sangue. Já havia gasto todas as suas economias. Já tinha procurado vários médicos. Quantas vezes a gente procura e esquece daquele que sabe de todas as coisas? É esse Jesus que nos ensina, que nos conhece e a gente esquece. Então essa mulher aqui, no meio daquela multidão, ela teve a coragem, a humildade de tocar na orla do manto de Jesus. Mas quem diria que ele ia sentir? Aquele tanto de gente. Mas ela acreditou que ali naquela multidão de gente, o desejo dela, o coração aberto, a vontade dela era de ser tocada e curada. Se eu tocar ali, eu vou ser curada. Meu Deus, claro. E ela acreditou. E aí aquelas pessoas que estavam ali, não, Senhor, são tantas pessoas. Mas ele sim. Eu senti uma força maior. Olha a força da oração, do pedido de clamor. E assim também eles nos ouvem. Quando a gente clama com fé, com coragem, com humildade, com muita esperança. Imagina se no meio daquela multidão, eu vou acreditar que ele vai me ouvir? Claro. A força da oração, a vontade dessa mulher, e ela foi curada. Olha só. A mulher viu-se descoberta, foi tremendo e prostrou-se aos seus pés e declarou diante daquele povo todo, sem nenhuma vergonha. Olha o tamanho da humildade. Quantas vezes precisamos dessa humildade? Senhor, eu não consigo. Eu sozinha não vou. Vem, eu vou tocar simplesmente na orla do seu manto e eu serei curada. Jesus disse-lhe: minha filha, tua fé te salvou. Vai em paz. Mais uma vez, vai em paz. Sempre assim. Sempre. Vai em paz. A força, a coragem, a humildade e a oração dessa mulher. Coração aberto. E aí, a multiplicação dos pães. Aqui, primeiro, a missão dos 12 apóstolos. Como eu falei lá atrás, Jesus reuniu-os e deu a eles poder e autoridade. Aí sim, poder e autoridade, vem a multiplicação dos pães. Aquela multidão faminta seguindo Jesus. Imagina quantos quilômetros. Aí os apóstolos, preocupados, com aquele povo todo, com fome. Quantas pessoas têm fome de Deus? Jesus, eles olhavam para Jesus e nada, e Jesus pregando, e aquela aflição toda. Meu Deus, ele não vai parar, e aí? Vai ficar à noite, esse povo vai comer o quê? Olha o que o Senhor fala para eles. Dai-lhes vós mesmos de comer. Quantas vezes nós não temos confiança que nós podemos multiplicar o nosso pouco nas mãos de Jesus, torna muito. Então eles não acreditaram, né, que poderiam multiplicar aqueles pães. Maravilhoso, né? O Senhor é perfeito. De 5 pães e 2 peixes,
Ele alimentou mais de 5.000 homens e ainda sobrou. Do que sobrou, recolheram ainda 12 cestos de pedaços, ou seja, a abundância. Não é o valor, é a doação. Aquela pessoa que estava ali doou 5 peixes e 2 pães. Imagina. 5 pães e 2 peixes, né? 5 pães e 2 peixes. Então, ele abençoou e partiu, ou seja, vamos acreditar nessa partilha, na Eucaristia. Pensam, gente, que maravilha que nós podemos fazer para os nossos irmãos, para os próximos, as pessoas que vêm a nós. Com o seu pouco, com um grão de mostarda, sua fé vai se tornar muito com Jesus. Depois, vem a transfiguração. Olha como foi o ministério de Jesus. Ele foi curando epilético, ele foi curando, mesmo debaixo da desconfiança dos fariseus, não é? Dos mestres, dos reis. Ele não desistiu. Ele sabia que o Senhor tinha coisas maiores para ele. Ele conhecia o Pai. E ele diz para nós assim: quem vem a mim, vai ao Pai. Quem conhece a mim, conhece o Pai. Então vamos seguir os exemplos de Jesus, a coragem dele, o amor que ele coloca em tudo, sem distinção. E ele não usa, não abusa dessa divindade dele, sempre com humildade, com respeito ao outro, esperando o tempo de cada um. Quando a pessoa pede, ele opera milagres. Quando a pessoa não pede, ele sonda os corações. Ele nos conhece perfeitamente. E ele vai agir exatamente onde precisa. Só que nós devemos reconhecer esses milagres, meus irmãos, mas colocá-los a serviço dos outros. É isso que ele quer, né? Aquela música do Padre Zezinho, né? Falar como Jesus falou, né? Cantar, ser como Jesus, seguir os seus passos e sempre fazer a pergunta: o que faria Jesus em meu lugar? Então ele, com esses milagres, ele nos mostra o tamanho do seu poder. Ele nos direciona como os apóstolos. Aqui na partilha dos pães, não foi ele que distribuiu os pães. Foram os discípulos, apóstolos. Ou seja, nós, com o nosso pouco, nós oferecemos a ele, e ele torna muito abundante, e nós vamos distribuir aos nossos. Não é isso? Então, tem as outras passagens, né, dos milagres, que os nossos irmãos vão falar também, que são tantas, até chegar à ressurreição. Ou seja, por isso que Deus colocou ele aqui na terra como homem. Imagem e semelhança de Deus, para que através dele nós vamos trilhando os nossos caminhos, buscando sempre aumentar a nossa fé, e automaticamente nós vamos chegar àquele que nos salva, que é Jesus, que é Deus, o nosso Pai, que nunca nos desampara. Então, em meio a essa pandemia, vamos acreditar, confiar que o milagre é o da vida. Desde o seio materno, mesmo antes da gente nascer, ele nos concebeu. Ele nos conhece, célula por célula. Como não amar esse Deus? Esse é o maior milagre de Jesus. Todo momento, ele nos mostra com o dom da nossa vida. Então, meus irmãos, muito obrigada a vocês. Que o Senhor esteja sempre no coração de vocês. Lembrando sempre de fazer a pergunta: o que faria Jesus em meu lugar? Porque esse exemplo que ele vem através do seu nascimento, da sua infância,
dos seus milagres, da sua agonia, do seu sofrimento, a crucificação e morte, ele quer nos mostrar que cada dia mais, com a nossa cruz, nós vamos chegar ao Pai. É força maior que tem aí. Não é tristeza, é força, é alegria de viver e saber que cada dia é uma dádiva de Deus, é um milagre de Deus. Amém? Amém. Eliane, a gente tem muito a agradecer a você por ter feito parte desse momento com sua pregação, uma pregação muito linda. Meus parabéns, que Deus e Nossa Senhora te abençoe muito, que passe na frente de todos os seus caminhos que você vai trilhar. Amém. Amém. Vocês também, parabéns por esse projeto lindo. Que Deus abençoa, jovens abençoados, futuro do nosso Brasil, né? Que continue assim cada dia mais, tá? Que Deus abençoe muito, muito. A cada um de vocês, muito obrigada, muito obrigada. Por nada, Eliane. Amém. Suas palavras são uma sementinha que adentra no nosso coração todo dia para que a gente continue nesse caminho. Amém. É Jesus. É Jesus. Obrigada. Por nada, Eliane, a gente agradece muito a você. Galera, chegando mais um fim da nossa live. Quais são os avisos, produção? A produção acabou de passar os avisos. De segunda a sábado, nosso Evangelho 2.0 com já segue a todo vapor. Aos domingos de manhã, não podemos esquecer do musical Arcanjos, todo domingo de manhã. Tem surpresa por já essa semana? Surpresa cancelada, é mais pra frente ainda. Mas é uma surpresa muito boa, muito boa, muito boa. E mais alguma coisa, produção? Só isso. Toda quinta-feira, TBT com já. Próximo domingo, temos mais uma pregação sobre a segunda parte do tema Milagres de Jesus, com o pregador Alan, ex-seminarista do nosso Seminário Maior de Patos de Minas. A gente agradece a cada um de vocês que esteve presente nessa live com a gente. E vamos fazer a nossa oração final. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. São Miguel Arcanjo, rogai por nós, defendei-nos do combate. São Miguel Arcanjo, rogai por nós, defendei-nos do combate. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos do combate. Que Deus abençoe cada um de vocês, jovens. Amém. Até domingo que vem, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.